Curso de Linux, aula 17. O que o PHP pode fazer por você? Nós estamos dando uma passada geral em aplicativos, mas o PHP é uma linguagem expressiva, então a gente não pode deixar de mostrar alguns exemplos básicos executando aqui na interface, né, no console do Linux, porque por enquanto ele está instalado no modo aplicativo. Então vamos aumentar aqui, né, a fonte. Vai, a gente dá em combinação de Ctrl Shift. Então vamos lá, aumentar a fonte, aumentar a fonte. Mais ainda. Então já está num tamanho bom. Então é o seguinte, a primeira coisa que nós queremos mostrar é a interação dele com o sistema operacional. Então, no caso aqui, fizemos um comandinho dir, para quem conhece DOS aí, teve algum contato, é um comando que lista o diretório. Então, no PHP, você coloca as coisas em variáveis que começam com $, para facilitar o interpretador. Se eu dou uma instrução scan dir pontinho, eu estou dando um scan, ou seja, eu estou percorrendo o diretório corrente, o pontinho, e transformando em scan, que é um array que pode ser percorrido pela instrução for each. Então, ela pega esse array, cada item escaneado é transformado em file. É bom que esse editor aqui, se a gente marca alguma coisa, ele marca todas as variáveis parecidas, né? Então, ele pergunta se aquele arquivo que está sendo lido é do tipo diretório, tá certo? Se não for, isso aqui é um not, tá? Aqui no if, o if começa aqui e termina aqui, tá? Ele dá um eco no file, tá? E pronto. Eco em file dá um, aqui dentro tem um salto de linha, nós vamos, ele representou pulando uma linha, eu vou colocar aqui qual que é o caractere que em uma console salta a linha, tá? Bem, então vamos executar isso aqui na console. Então nós temos que colocar o comando php dir, certo? Que nós estamos em uso do interpretador. Não estamos usando um programa compilado. Aí, pronto. Ele dá aí os componentes, né, do nosso diretório, separados aí, foi no caso por um N. Poderíamos formatar isso aqui diferente. No caso, ele deu um Enter. Podemos fazer a mesma coisa. Salvar e ver se dá certo. Até que é um bom expediente. Estão vendo? Como tem um tab implícito aqui, então nós temos que tirá-lo. Chegando aqui para trás, bem para o começo da linha. Então, clicar aqui no editor. Pronto. Então, a gente tira esse primeiro tab. Vamos ver se ele dá um tab ou dois tabs. Compreenderam? Nós usamos o próprio tab e newline do editor. Beleza. Esse tabzinho está dando essa pequena margem. Só que aqui vem listados todos os arquivos de perfil de cada coisa aqui, do GTK,
de configuração do GitHub, do Shell, né? Do Bourne Shell e do VBox Client, tá? Então, nós poderíamos suprimir isso. Então, esse aqui é o nosso primeiro exemplo, tá? Bem, em seguida, nós vamos executar o comando dedir, tá? Nós temos um pequeno exemplo aqui da aula anterior também, que conta, ó, ph01.php, que está no mesmo diretório corrente. Então, vamos achar ele aqui na lista, aqui. Esse aqui eu já tinha dado para experimentar, para testar. Então, pronto. Estão aí os números. Então, vamos ao dedir, que é um melhoramento do comando dir, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir, né? Se você não der nada, nenhum argumento, tá? Vamos limpar a tela aqui. Se você não der nenhum argumento, o que ele faz? Ele lista todos os arquivos e exclui aqueles pontos. Vamos entender por quê. Na frente aqui do comando PHP, vem os argumentos. Esse array especial aqui, ó. Vamos aumentar a fonte. Aumentar a fonte. Aumentar a fonte. Vamos ver se aqui vai no Ctrl+. Vou tentar o Ctrl Shift mais aqui, só um momento. Tem que usar o Ctrl Shift da esquerda, né? E mais, ele ativa a primeira vez, aí você pode dar Ctrl+. Então, vejam bem. Se não existe um primeiro argumento, então, depois do comando PHP, esse é o argumento 0 ali desse array. argv. Lembrem-se lá do Java, né? Lembrem-se do C#, tá? Você tem um array dos argumentos. E aqui precisa ser precedido de $. O 0 seria o nome da script e em seguida os outros argumentos, tá? Como o primeiro argumento não está setado, tá? Se ele estiver, eu o uso. Se ele não estiver, eu uso asterisco, ou seja, liste todos, mas não tem o ponto asterisco. Ponto asterisco é que seria aqueles arquivinhos, tá? Mas, se eu der aqui, ó, vocês observaram a listagem anterior, agora eu vou dar asterisco txt. Ele lista o primeiro arquivo do tipo txt. Para que liste todos, eu preciso delimitar por aspas, para que ele forme uma lista armazenável no array. Então, aparecem os dois arquivos aí, txt do diretório. Tá certo? Bom, então, uma vez pega a extensão, tá ajustado, ou para a extensão, ou para todos, caso a variável não esteja setada, né? não tenha sido dado um primeiro argumento, ele faz o glob. O glob é um scandir que nos traz apenas as extensões, tá? Que nós demos. Tá bom? No caso, nós fornecemos txt. Você pode fazer uma lista também, ó, vírgula, asterisco.php. Está dentro de aspas, vai formar a lista, tá? Aí nós poderemos fazer. No caso, a gente tem que saber direitinho como é que a gente forma as listas, né? Vamos tentar assim.
Também não deu certo. Vamos ver se ele está listando os PHP. Tá? Está listando os PHP. Tá certo? Então, nós teremos que fazer uma lista com os dois, né? Então, podemos concatenar os args aí, tá? Se tiver setado o arg 1, se tiver setado o arg 2, aí a gente faz as operações aqui em cima para concatenar, tá certo? No futuro, nós vamos ver como é que a gente faz isso daqui. Estão dando as formas mais simples, tá? Bem, então, o que que acontece? Ele dá um for each na lista e o resto se comporta igual o exemplo do scandir, ó. Se não for um diretório, dá o eco no file, utilizando um salto de linha físico para substituir o salto de linha lógico. Tá bom? Então, dessa forma, vocês viram alguns exemplos aí do PHP usado como aplicativo console. Bem, então, para que ele aceite múltiplas extensões, nós precisamos separar aqui uma opção que avisa ele que as extensões virão entre chaves, tá? Que vocês viram que a nossa tendência foi a de usar aspas pensando que poderia dar certo aqui, tá? Então, o tipo anterior, tá? Com os dois, como fizemos aqui, não produziu o resultado esperado, tá? Não veio nada, porque nós temos que colocar entre chaves, tá? Dessa forma, né? E precisamos ter dentro do programa isso aqui avisando a ele que vai usar uma espécie de brace, chaves, né? Para ele fazer a lista e compor realmente aqui. Ele vai fazer um JSON com os valores. Maiores informações sobre JSON, vocês podem ver a lista de JavaScript e ver os exemplos lá, tá? Por hora aqui ele usa um tipo bem simples. Ele vai estender, né, todos os arquivos destas duas extensões em um pequeno array, tá? Mas delimitado e tem que ter aspas também, tá bom? Dessa forma vocês conseguem dar as extensões aí, correto? Então eu espero que para primeiros exemplos, primeiras capacidades do PHP, vocês já estejam vislumbrando. São todos, né, a capacidade do PHP de fazer em poucas linhas muita coisa. Vejam bem, isso aqui foi apenas teste, tá? O programa mesmo tem pouquíssimas linhas. Se vocês já viram nas outras linguagens, por exemplo, a parte de upload, no PHP vocês vão sentir muita diferença, tá? Porque ele já tem um comando para isso em modo nativo. E já outras linguagens, como ASP, JSP, você precisa carregar classes internas para fazer isso, tá certo? Então, não se esqueçam aqui, para o salto de linha, você abre o apóstrofo, salta mesmo uma linha do editor e fecha aqui, tá bom? Para produzir a lista saltada de linha aqui. Positivo? No caso, as saídas de PHP, elas são realmente para formatar HTML. E lá no HTML, um salto é dado vejam aqui, ó, pela tag, aqui não vai funcionar, porque estão numa console do sistema, né? Ele vai emitir um BR. E lá no navegador, isso vai fazer com que ele salte linha. Tá bom? Quando houver necessidade, a gente dá algum exemplo de
PHP aí em modo aplicativo, mas a nossa direção vai ser o Apache e o mod PHP do Apache, tá certo? Para a gente partir para aplicações web mais sérias, tá ok? Então eu espero que vocês tenham o suficiente aí para poderem evoluir no seu aprendizado de PHP. Tá ok? Então, muito obrigado pela sua paciência e atenção. Esse é o final aqui da nossa aula 17.